Bom dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos. Vamos lá começar o nosso domingão aqui fazendo a correção da apostila dessa semana. Controle inibitório foi o nosso papo, essa capacidade de conter ali pensamentos que venham a mais do que a gente quer pensar, conter movimentos que venham a mais do que a gente quer movimentar, conter falas, essa capacidade de autocontrole que é ali parte das nossas funções executivas, que é o papo do nosso mês. Mas aqui no nosso papo de domingo, vocês sabem que o nosso foco é corrigir os exercícios que a gente deixou aí. Então vamos lá começar aqui pelo juntando pares. A ideia aqui era colocar as letras iguais para aqueles grupos que eram idênticos. Então vejam, por exemplo, que a letra A, como exemplo, ela foi colocada aqui nesse primeiro grupo, porque na primeira casa estão os dois pintados aqui, nas últimas três estão os vazios. Lá no final, ó, tá igualzinho, esse grupo é idêntico ao primeiro, o único que é idêntico ao primeiro, então a gente botou a mesma letra. E aí a gente seguia fazendo a mesma coisa, né? Esse segundo grupo aqui tem três pintados no meio, um vazio na ponta e outro vazio na ponta. Qual é o outro grupo que é idêntico? Ó, tá aqui em cima, ó, três pintados no meio e as duas pontas vazias, então eu colocava B lá no começo, B lá no final. E assim eu continuava, ó. Quem é que tem as duas pontinhas preenchidas e três vazios no meio? Tá bem aqui, ó, duas pontinhas preenchidas e três vazios no meio. Coloco C nos dois, ó. C nesse aqui e C lá na penúltima coluna. Último aqui da primeira coluna, o último pintado e o segundo pintado, todo o resto vazio. Procuro no jogo, ó. Tá bem aqui embaixo da letra C, o último e o segundo, então a gente coloca a letra D e segue. O primeiro e o quarto pintado aqui, ó, tá na próxima coluna, segundo grupo, ó, tem aqui. Então a gente bota letra E para um, letra E para o outro. E aí a gente vai fazendo isso, né? Vocês com certeza encontraram todos os grupos aí. E embaixo, os três últimos pintados. Tá aqui na outra coluna, ó. Três últimos pintados. Boto a letra F para os dois. Pode ser que vocês tenham usado aí letras diferentes. Nada impedir de usar a letra Z para os dois grupos. O importante era achar os pares. No grupo de baixo, só dois pintados aqui. Tá aqui, ó, na penúltima coluna igual. Então letra G para os dois. A letra H, os três primeiros pintados aqui, ó, tá do lado, um do lado do outro. Então boto dois Hs aqui embaixo. Na próxima coluna, dois pintados aqui é igual ao último da outra coluna, então eu boto a letra I para os dois e sobra lá os dois pares na última coluna, letra J. Então vocês encontram aí, se usaram as mesmas letras que eu, encontraram a mesma ordem aqui das respostas, né? Mas pode ser que vocês tenham usado letras diferentes. O que valia aqui era encontrar os pares. Então, se quiserem dar um pause e comparar com o de vocês, vale aí também. Mas eu vou seguir, hein? Vou para baixo, por naquela mesa. Exercício de lógica, que a gente precisava descobrir qual era o número que substituiria aquela interrogação ali do lado direito. Então a gente conversou, né, explicando o exercício na sala, que esses números aqui se relacionavam de alguma maneira para chegar naquele 180, porque já vimos antes aí em problemas de lógica que não vale a gente só usar os números dos pés e ignorar o tampo. No problema de lógica a gente tem que usar todos os números do jogo, né? E aí na sala já teve gente que me propôs multiplicar todo mundo aqui embaixo, ó. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 3 chegaria em 180, tá vendo? Multiplicando todos os números aqui embaixo, eu chegaria no 180 do tampo. Era essa a lógica que acontecia aqui. Então, se eu aplicar ela do outro lado, eu vou conseguir descobrir quanto que vale aqui na interrogação, porque eu sei que 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1, 32. Então a pergunta é, 32 vezes quanto vai dar 224, né? 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1, 32 também. 32 vezes quanto? Chega em 224. E aí como é que eu vou descobrir isso? Eu posso fazer o contrário, né? Tipo uma prova real. Se eu fizer 224 que está aqui divididos pelos 32, eu vou encontrar 7. Então, 32 vezes quanto teria que dar 224? O próprio 7, pessoal. Era esse o número que precisava substituir a interrogação lá. Acredito que vocês tenham descoberto essa lógica aí da multiplicação que chegava no topo da mesa aqui. Vamos para a página número 2 a seguir. Caminhando com o CH, exercício tranquilinho, tranquilinho. Lá no topo a gente só precisava completar aqueles 3 espaços vazios com CHA, CHE. Então eu vou botar todo mundo aqui e vocês vão conferir com o de vocês. Acho que tinha palavra aí que cabia mais de uma opção.
mas eu coloquei assim, borracha. Tava olhando embaixo, pensei chalé, chulé, mas todos esses tinham um acento ali, eu preferi o Chile, mas nada tava destacando aí a necessidade do acento. Vou passar toda a coluna. Macho, chicote, Chicago e murcha na primeira coluna. Segunda coluna, chiado, chaveiro, gaúcho, chapéu, chinês e chique. Na terceira coluna, ficha, chumbo, rocha, chuva, chorei e chaleira. Penúltima coluna, chefe, churrasco, chiclete, chinelo, flecha e chocolate. E na última coluna, cheiro, chocado, chifres, bicho, guache e chuteira, pessoal. Se vocês têm alguma diferença aí e querem mandar pra gente para tirar a dúvida, fiquem à vontade, a gente está à disposição no WhatsApp. Vamos descer um pouco pro Soma 100, gente linda. Aqui a gente precisava encontrar um caminho para chegar no valor 100 exato lá. Tem mais de um caminho, mas a gente precisa tomar cuidado, pessoal. Porque eu tinha encontrado um caminho, por exemplo, que vinha aqui nesse 4, ó, e desse 4 ele ia para cima, mas eu estava reparando que o caminho aqui, ó, do 4 para cima é fechado, né? Inclusive é o único que tem caminho fechado aí no jogo, então esse 4 não poderia subir aqui pro 7. Então eu tive que pensar um outro caminho, porque eu tinha encontrado um caminho que usava esse, pensei de novo e botei aqui, ó. 11 pro 3 eu fico com 24, com mais 2, 26, com mais 5, 31, com mais 9, 40, com mais 43, 83, com mais 15, 98, com mais 2, chego nos 100 que eu precisava. Se vocês têm outro caminho, quero receber uma foto, mandem no grupo, compartilhem para ver se o pessoal encontrou caminhos diferentes aí. Vamos para baixo para o localizando pares, várias cabeças colocadas, várias cabeças parecidas, mas só duas aí eram idênticas ao meu ponto de vista. São essas duas aqui, ó. Elas são as únicas que não têm diferenças. Tem outras aí que são bem parecidinhas, mas tem suas diferenças. Encontraram? Tem exercício que não precisa de nada de matemática, não precisa de nada de palavra, mas às vezes complica. Vamos para o de baixo. Animais. Nesse aqui, pessoal, eu não sei exatamente como dar um caminho para vocês exato. Falar, ó, esse aqui a lógica era fazer por isso, vezes isso, ia chegar nisso. Aqui a gente precisava um pouco de experimentar, né? Sabendo que essa diagonal aqui do meio tinha que formar o nome de um animal, a gente ia colocando ali, experimentando. Ah, será que animal começando com G, para eu botar garça na primeira linha? Teria? Girafa não cabe. Ganso. Aí eu teria que ter um outro animal que tivesse a letra A aqui na segunda linha, mas não tem. Então eu tenho que ficar de olho, assim, combinar as palavras. Na sala, na explicação, a gente chegou a dar a dica, né? Que peixe ficava na primeira linha e que touro ficava na última. Aí já ajudava um pouco mais. Vou completar aqui as outras linhas com cobra, garça e lince, para vocês verem que assim ficaria com a diagonal formando o porco, gente. Todos os animais combinados aí em linha e a diagonal formando o animal também. Era possível realizar. Conseguiram, pessoal? Uma semaninha aí para pensar nisso. Espero que tenha saído. Vamos adiante para a página número 3. Começando lá em cima, a gente tem as metades número 1, pessoal. E aí nesse a ideia era combinar as duas colunas ali, né, para formar palavras de modo que não sobrasse fragmento no começo, não sobrasse fragmento no final. Não eram sílabas, eram pedaços ali das palavras de 6 letras. Então, bom, por exemplo, se a gente fosse olhar, não combinaria com bonuja, bonete, bonda. Então a gente ia vendo ali, né, quem combinava com o quê. Se tivesse mais de uma combinação, era bom esperar para ver se ia dar certo. Mas no caso aqui, bom só combinava mesmo com eca. E aí seguia para baixo. Aí vinha o cor, por exemplo. Cor poderia ser coruja, mas também poderia ser um pouquinho abaixo, corada. Então cabia em mais de um, esperava um pouco. Não tinha por que me assodar e fazer logo, né? Tape pode ser tapete aqui com o segundo grupo, mas também poderia ser tapada, não poderia? A expressão, né, de tola, tapada. Ficaria até um pouco chulo, mas ainda poderia. Mais diferente de galo. Galo só combina mesmo com galope aqui embaixo. Se eu fosse fazer galuja, galete, não tem outro que caiba, então aqui eu já poderia continuar. O pan do lado também, ó. Panuja, panete, não fica nenhum bom além do panela.
A mesma coisa com o com embaixo, pessoal. Com muja, comete, não dá. Só pode ser, o único fragmento que cabe lá é comigo. Então fica comigo a palavra. O par combina com dois fragmentos do lado. Contudo, os dois fragmentos são iguais. Combina com os dois hadas que tem lá. Então eu fazia parada com um deles. Depois, agenda, o único que cabe com o NDA lá. Depois eu poderia continuar, né? Cabide, melada, coruja e tapete eram os fragmentos que sobravam ali e iam se combinando. Então era assim que ficava, pessoal, só para repassar: boneca, galope, panela, comigo, parada, agenda, coruja, cabide, melado e tapete na coluna ali. Não sobra ninguém, não falta ninguém, podemos caminhar para o lado. Por conta quadrada, matemática mais tranquilinha, a gente só ia ali, ó, a partir do número que ele me dava, né? A partir do 10, eu ia completando. Então, 10 mais 15, eu completava ali do lado, 25. 25 vezes 3, bom, 2 vezes 25 dá 50, se eu boto mais 25 dá 75. 75 divididos para 15 dá 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 16, 14. 14 divididos por 2, 7. 7 mais 13, 20. E aí eu dava a volta completa. 20 menos 10 chegava nos 10. Vale lembrar que vocês poderiam parar aí no caminho, né? Não precisava fazer tão rápido. A proposta aí era mais que essas contas fossem feitas mentalmente, mas se você escreveu, não tem problema. Se acertou, tá ótimo também, não teve dúvida ali na ordem que seguir, tá vendo o problema, interpretando e entendendo. Vamos pro de baixo, pro 1 a 5, pessoal. A gente lembra que na semana passada a gente fez um parecido com as flores, dessa vez eu olhei aqui e já pensei numa coisa, já tive um insight. Falei, bom, cada imagem vai receber aqui um número de 1 a 5, né? Beleza, eu tô vendo que são 3 parcelas somadas que vão dar um valor aqui embaixo que chega numa milhar, não é isso? Aqui, ó, quarta casa decimal, então seria unidade, dezena, centena e a milhar da conta. Só que as 3 parcelas somadas, o maior número é 5. Então, mesmo se fosse 500 aqui, ó, 500 e alguma coisa, com 500 e alguma coisa, com 500 e alguma coisa, mesmo se fossem 3 parcelas de 500, o maior valor de milhar aqui é o 1. Não tem nenhum jeito de eu fazer uma conta com valores de 1 a 5 aqui, ó, 3 centenas que valem no máximo 500 e alguma coisa, e chegar em algum valor aqui no milhar que seja mais que 1, que seja 2, por exemplo. Então, se eu sei que chega no milhar e esse milhar só pode valer 1, é um bom lugar para começar. Sei que todas aquelas bolas ali de baixo tem que valer 1. Mas aí a gente vai lá para aquela primeira coluna que parece a primeira questão que a gente começou lá, né? Como é que eu vou somar 3 coisas aqui para dar 1 embaixo? Só se eu usar o vai 1 aqui na coluna do lado, né? Como a gente viu na semana passada. Quanto com quanto com quanto vai me permitir ter 1 aqui embaixo, chegar em 11, né? Porque aí vai 1 e fica 1 lá embaixo. A princípio eu pensei 5 com 5 dá 10, mas aí para chegar em 11 teria que botar mais 1. E o 1 já está sendo usado aqui no círculo, então 5 com 5 com 1 não cabe. Pensei em experimentar assim, 4 com 3, eu conseguiria chegar nesses 11, né? 4 com 4, 8, com mais 3, 11, eu boto vai 1 lá e chego no 11 embaixo. Só que aí acontece a mesma coisa que aconteceu na semana passada. Quando eu vou passar os próximos valores, ó, opa, se eu atribuir 4 para o triângulo, do outro lado o triângulo vale 4, né? Se eu atribuir 3 para a estrela, do outro lado a estrela vale 3. Eu vou olhar para a coluna 4 com 3, 7. Com 1 que já foi 8, para chegar em 11 teria que ter 3 novamente. Só que aí eu já usei o 3 para a estrela, não tem como atribuir o 3 para esse pentágono azul. Então essa conta de atribuir 4, 4 e 3 enrolou, não bateu. Vou ter que atribuir outro valor aqui nessa primeira coluna para poder chegar nos 11 certinho aqui embaixo. Ok, 4 que era o maior valor não rolou, 5 também não ia rolar, porque ficaria 5 com 1 e o 1 já está sendo usado no círculo, então vou botar assim, 3 com 3, 6, com mais quanto para chegar em 11? Posso usar o 5, que é o maior valor, 6 com 5 vai 1, e fica um 1 lá embaixo para dar o 11, né? 6 com 5, 11, bateu. Vamos atribuir os valores para o lado? Tinha dito que as estrelas valiam 5. Tinha dito que o triângulo valia 3.
5 com 3, 8, com mais 1, 9. 9 com quanto para me permitir deixar o 1 lá embaixo? 9 com 2 para dar 11. Então boto 2 aqui, vai 1, bateu o 11 novamente. Vamos passar os valores para cá, né? Tinha atribuído 2 para os pentágonos e tinha atribuído 5 para a estrela. Vamos ver se está batendo. 5 com 2, 7, com 1, 8. Para chegar em 12, que é botar o 1 aqui e o 2 lá embaixo, faltava exatamente 4, né? 8 com 4, e era exatamente o número que faltava ali do 1 a 4. Então vejam que 423 com mais 553 dá 976, que se somado a 235 vai bater certinho 1211. Então, espero que tenha batido com o de vocês. Não quer dizer que vocês tenham que ter feito dessa mesma maneira, mas essa aqui é uma maneira que eu encontrei de realizar esse problema. Ele não é dos mais simples, então se tiverem dúvida ainda nele, mandem mensagem, agendem uma aula na sala com a gente. Todas as medidas de higiene aí sendo tomadas. Vamos no cuidado, vamos no amor. Muito álcool gel e muita mente ativa. Vamos seguir para o dito popular. A ideia é que, simples, algumas semanas a gente vem brincando aí com os ditados populares. Fizemos durante a semana um jogo até com eles. Nossa proposta aqui era dar uma explicada breve em cada ditado. Então, por exemplo, saco vazio não para em pé. Vocês tinham 3 linhas ali para explicar. Eu optei por uma má alimentação não sustenta o corpo. Não é isso a ideia do saco vazio não para em pé? Penso dessa maneira, interpreto assim. Quem semeia vento colhe a tempestade, diria que não espere colher o bem plantando o mal. Concordam? Quem semeia vento colhe tempestade. Não vai chorar sobre o leite derramado? A proposta aí na minha interpretação é: não podemos mudar o passado. Agora, o de baixo foi o mais complexo para mim. À noite todos os gatos são pardos. Eu já ouvi esse ditado, não uso muito na minha vida, mas fiquei pensando o que significa, né, essa questão do à noite todos os gatos são pardos. Na minha interpretação foi o seguinte: quando a gente não pode ver muito bem, a gente acaba se confundindo com as coisas, né? Sei lá, se à noite, né, com pouca luz, todos os gatos são parecidos ali, quando a gente tem pouca informação, muitas vezes a gente acha que tudo é igual, que tudo é a mesma coisa, mas cada coisa é uma coisa, né? No outro lado, na outra coluna, não nasci ontem, é o famoso, já conheço isso daí, pô. Não nasci ontem não, meu querido. Embaixo, vão-se os anéis, ficam os dedos. Ouço isso quando alguém quer falar que os bens materiais, as coisas passam, né? O que importa mesmo é o que fica. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Entendi que é uma ideia aí de quando não tem ordem, o caos vai se instaurando, né? Mas se vocês interpretaram diferente, eu quero saber também. Não necessariamente, se vocês colocaram palavras diferentes e a mesma interpretação, tudo bem. Mas se tiverem interpretações mesmo diferentes, me contem. A noite é boa conselheira. Pensei que, dormir ajuda, né, a esfriar um pouco a cabeça, pensar melhor. Então era essa a nossa proposta aí, pessoal. Conseguir explicar aí os ditados populares em poucas palavras. Seguindo, para finalizar nossa apostila, vamos para a página número 4. Lá no topo da página 4 está o na cabeça, pessoal, aqueles animais colocados lá. A grande sacada aí para conseguir identificar os animais era perceber a tonalidade, pessoal. A tonalidade de cada animal ajudava muito. Então essa letra A, por exemplo, aqui, ó, ele tinha uma tonalidadezinha meio Donald Trump, não é? Tá lá no meio, ó, aquela mesma tonalidadezinha colocada, a gente ia completando. Vou botar lá embaixo para vocês verem todos. O cachorrinho, meio café com leite, está aqui colocado do lado, ó, meio café com leite. Esse mais marronzinho, letra C, é o primeiro. Preto e branco aqui, ó, letra G, o urso panda, é o segundo. Comparem aí, C, G, D, H, A, B, E, F. Espero que sem dúvidas aí para vocês. Vamos caminhar um pouquinho para baixo para letra e número, que quando a gente lia parecia até complicado, né? Dizia, descubra os números que podem ser tanto somados quanto multiplicados para encontrar o mesmo resultado. A gente ficava, nossa, como é que eu vou achar 3 números? Mas se a gente usasse os 3 primeiros números ali da nossa contagem conhecida, 1, 2, 3, a gente ia ver logo que 1, 2, 3, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, 1 mais 2 dá 3, com mais 3, 6, e esses mesmos 1, 2, 3, se multiplicados, também dão 6. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Então eram esses números aí combinados, pessoal. 1 mais 2 mais 3 e 1 vezes 2 vezes 3, ambos dão o mesmo resultado.
poderíamos seguir para o chave do lado, que aí era uma capacidade visual. Gostei muito de ver o pessoal resolvendo esse, porque várias respostas diferentes saíram. Mas se vocês conseguiram sacar aí que esse número 7 é que era a combinação certinha ali, vocês acertaram. Se vocês quiserem aí usar o papel manteiga, quase dá para comparar perfeitamente. Eu peguei aqui, ó, pessoal, copiei a imagem e coloquei ela ali, e vocês vão ver que ela cabe certinho. Começa com a parte mais reta, termina ali num formato meio 5 de cabeça para baixo. Então observem bem aí, porque durante a semana, conversando na sala, saíram diferentes. Vamos finalizar a página número 4 com os dois últimos do lado esquerdo. Conta quadrada número 2. Simples, simples, simples também, como aquele primeiro, a gente começava ali pelo 90, 90 menos 45, subindo. A gente completava com 45 acima, 45 divididos por 15 dava 3, 3 vezes 28 tínhamos 84, 84 menos 12, 72, 72 divididos por 8, 9, 9 mais 27, 36, e 36 divididos por 2, 18. A prova real era se a conta ia bater voltando, né? 18 vezes 5 batia 90, 8 vezes 5, 40, 5 vezes 1, 50, mais 40, 90. Bate certinho, pessoal. Se vocês encontraram aí, perfeito. Vamos finalizar do lado com as metades número 2. Minhas palavras eram as seguintes, começando com ore. A única combinação lá do outro lado era o lhá, para ficar orelha. Então eu ia completando. Depois o quá. Só combinava se fosse com quadra. Paz só tinha o tel lá do outro lado, então pastel era a minha próxima palavra. Assim como o bós só combinava com o que para formar bosque. Tec só poderia se juntar com o ido para formar tecido. Sal com salada. Pau com o ito para formar palito. Sap com o ato para formar sapato. Ki com o abo para formar o quiabo. E para finalizar o tig com ela para formar tigela. Sim com G, apesar desse sonzinho de J. Isso aí, pessoal. Que bom que vocês completaram a apostila de vocês bem. Espero que tenham conseguido fazer com poucas dúvidas, sempre estimulando nossa mente por frentes diferentes, ora com capacidade visual, capacidade de relacionar cores, capacidade de unir palavras, encontrar formas. A gente vai dando desafios para o nosso cérebro para que ele se mantenha ativo e bem para realizar os desafios que o dia a dia nos propõe, né? Se a gente está acostumado a esquentar a cabeça aqui com um problema e não jogar a toalha, a gente vai estar sabendo quando outro problema vier, a gente vai falar, calma, não vou jogar a toalha, vou fazer igual eu faço na academia da mente, vou dar 5 minutos, vou esperar um pouco mais, a noite é boa conselheira. Assim a gente vai melhorando nossa mente, vivendo essa quarentena aí. Até amanhã, gente linda, com mais papo. Beijo, beijo.